Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. O que ele era? Fala, adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu. Olha para mim, Israel podia casar com outras tribos? Então Judá, ele viu ali a filha de um cananeu. Para quem não lembra, Judá é o pai da tribo de Judá. Isso aqui é uma pessoa mesmo, um ser humano. Ele é filho de José, filho de Jacó. Ele é patriarca. Ele é pai da nação de Israel. É um das 12 tribos, apesar de a gente saber que tinha 13. Esse Judá, para quem não lembra, ele é pai de uma tribo muito importante, porque foi da tribo de Judá que saiu os reis de Israel. A linhagem real de Judá, ela perdurou. Davi é da tribo de Judá. Quem lembra disso? Ele é nascido em Belém Efrata, a menor entre elas, da tribo de Judá, tribo de reis. Tem um outro ser humaninho maravilhoso. Você costuma falar que é seu Deus, que é o meu Deus, que também é da tribo de Judá, porque ele também é da família real. O nome dele é Jesus. Agora esse Judá, ele fez um trem que não podia. Era proibido casar com uma mulher fora da sua tribo, fora da sua cultura, fora da sua religião. Ele casa e tem filhos com uma cananeia. Para piorar, Canaã, para quem não lembra, da onde surge o termo cananeia, eram os principais inimigos de Israel. Canaã é uma região, diga amém, que possui 7 povos. Então quando Deus prometeu a terra de Canaã, dentro de Canaã tinha 7 povos, que a gente fala até hoje que são as 7 áreas que todo homem tem que possuir. São 7 montes, são as 7 montanhas que o homem tem que subir. A economia, a saúde, a família, a religião. Cada um desses povos de Canaã, um dia eu posso falar só disso. Quem anima? Quem anima? Falar só dos 7 povos que você tem que conquistar. Diga amém por isso. Posso te indicar um livro, para você já chegar mais pronto. Chama As 7 Montanhas. É um livro profético. E essas 7 montanhas, esse livro chamado As 7 Montanhas, ele fala exatamente das 7 áreas que profeticamente, se você invadir, tomar, você se torna o ápice da promessa de Deus. Esse livro ele mudou muito o meu mindset. Inclusive, grande parte da visão que a gente prega nessa igreja vem desse livro. Porque a gente crê que numa teologia integral. O que é uma teologia integral? Não adianta você conquistar o espiritual se o seu emocional for ruim. Não adianta o emocional for bom se você não ganha dinheiro. Não adianta você ganhar dinheiro se você não tiver saúde. O que a gente entende então? Que para você ser completo, você precisa ser completo. Mas voltando ao ponto, era filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Versículo 6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria seu, ou tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, fazia, e isso era mal. Era o quê? Perante o Senhor, pelo que também o fez morrer. Me dá sua atenção até aqui. Então Judá casa com a filha de Sua, tem 3 filhos.
O primeiro é Er. Como é que ele chama? Morreu. E Deus dá um motivo porque ele morreu. Porque ele era mau perante o Senhor. Agora veja. Quando esse homem casa com Tamar, ele tinha mais 2 irmãos. Um deles era Onã, o do meio. Existia uma lei, me dá toda a sua atenção. Já falei disso várias vezes, mas eu sei que muita gente nova. Nessa lei funciona o seguinte: se a sua primeira mulher não puder te dar filhos, você pode ter uma segunda mulher. Porque ter filho naquela época era mais importante do que ser empresário. Era mais importante do que ter um PhD, um mestrado, um MBA. Ter filho é a máxima até hoje para o judeu. Existem muitas coisas que envolvem ter um filho. Por isso que as mulheres que não tinham filho, Ana, Raquel e tantas outras, sofriam muito. Porque não ter filho naquela época significava para a mulher: faliu. Você é um projeto falido, você deu errado. Você matou a história do seu marido. Você interrompeu a família do seu marido. Você interrompeu um legado. Você envergonhou uma casa. Então caiu um peso muito grande sobre a mulher. Agora olha que engraçado. Não era ruim só para a mulher, não. Como assim? Que parece que era meio injusto para a mulher e injusto para o homem. Se o marido morresse, a mulher também não ficava sem marido. Automaticamente, o irmão mais novo, o irmão mais novo não, o próximo irmão do que faleceu, o mais próximo de idade, tinha que casar com ela obrigatoriamente. Por quê? Para não deixar ela viúva, para não deixar ela desamparada. Porque mulher, a gente sabe que naquela época, mulher que não era virgem e mulher que já era casada, não ia arrumar muita coisa, ia arrumar tranqueira. Homem esculhambado, falido, quebrado, mal falado. Então para a mulher, quando ela perdia o marido, era guerra. Porque ela já sabia: estou lascada. Você pode ver que quando o profeta Elias chega na casa da mulher, a mulher era o quê? Viúva. Como é que era a situação dela? Pobre. Quem lembra daquela mulher que trouxe a oferta e Jesus ficou ao lado do gasofilácio? Viúva. Como é que ela era? Pobre. Então se tornar viúva não significava que você ia ser pobre, mas era uma grande probabilidade. As mulheres não tinham tanta força de trabalho a não ser pela família. Se você ler a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava, sim ou não? Muito, sim ou não? Empreendia, sim ou não? Dentro de casa, na fazenda da família, nas terras da família. A mulher não podia sair daquela geografia para negociar, para se expor. Então a mulher consequentemente não ia ter muita coisa. Então Deus, ou a cultura da época, para ser justo com as mulheres: morreu o seu marido, alguém da família tem que casar com você. Agora veja, Judá já começou o trem todo errado. Começou ou não começou? Porque casou com uma mulher de Canaã. Vai comigo em 2 Coríntios 6. Vai comigo em 2 Coríntios. Versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Posso ler? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união? Aí está falando de casamento mesmo, do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos?
porque nós somos um santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receber. Me dá sua atenção. Aqui não está falando de conviver, de evangelizar, como eu comecei falando para você. Aqui está falando de aliança. Aqui está falando de casamento, de sociedade. O que é isso? Um pacto, sim ou não? Sim ou não? Fazer um compromisso. É esse nível que Deus está te proibindo. Não é no nível de relações superficiais ou relações intencionais porque você quer ganhar aquela alma, você quer evangelizar aquela alma. Senão Jesus não podia relacionar com nenhum de nós. Ele era santo, imaculado, puro. Mas você acabou de ler que o jugo desigual vai gerar problemas, sim ou não? Um homem de Israel, hebreu, casar com uma cananeia era jugo desigual. Tem muita gente sofrendo nas suas relações por causa do jugo desigual. O jugo é um instrumento de arar terra colocado no boi. Então eles pegam um jugo de madeira, pode ser longo, pode ser curto, põe assim no pescoço dos bois ou dos animais quadrúpedes. Para quê? Para eles não desalinharem, para trabalhar no mesmo tempo, tudo bonitinho, tudo alinhadinho, tudo juntinho. Por quê? Porque senão um trabalha mais do que o outro, um carrega mais peso que o outro, um se esforça mais do que o outro. O que vai acontecer no final do dia? O seu melhor gado, o seu melhor animal está morto, moído, quebrado, e os outros estão lá bonitão, leve, solto. Por quê? Porque o jugo estava desigual, alguém carregou mais peso. E toda vez que em uma relação alguém carrega mais peso do que o outro, esse alguém quebra primeiro. Como é que quebra, pastor? Aqui, ó, funde a cuca. Pornô de casamento. Inventei também, segunda coisa. Cansei do meu marido. Pornô de casamento. Cansei da minha esposa. Cansei de pedir, cansei de falar, cansei de levar na igreja, cansei de insistir até o dia que cansa de verdade. Aí nós temos dois caminhos. Primeiro caminho, quem teme a Deus, quem é crente e quem acredita que casamento é um só, vai ficar casado pro resto da vida, infeliz. Fica casado pro resto da vida, amargurado, triste, insatisfeito, chorando, se não entrar numa depressão. Mas não de você, porque é crente, porque crê na Bíblia, porque crê na palavra. E aí aguenta, e olha para a minha cruz que Deus me deu, essa cruz pesada aí, e vai com essa cruz até o fim da vida. Outro que não teme muito a Deus, que já chuta logo o balde mesmo, que a Bíblia também não é assim também não, já é meio maluco mesmo, já não quer saber de muita coisa, a vida é uma só, eu não vou ficar sofrendo, eu não vou ficar nessa prisão, eu tenho uma chance só na vida. Largou, pronto, acabou, divorciou. Os dois estão doentes. O que ficou no casamento todo arrebentado e o que divorciou. Esse não é o plano de Deus. Jesus deixou claro: eu vim para que tenha vida e vida em... Esse tem que ser o alvo, essa tem que ser a meta. Não é ficar casado por casar, não é trabalhar por trabalhar, não é viver por viver. Deus te deu uma vida, e o desejo desse Deus, Ele deixou claro, é que você tem essa vida em... Então tudo que não está tendo abundância, pode ficar escandalizado, e o religioso pode me xingar, mas não faz parte do plano de Deus. Falar de novo, não estou inventando nada, está na Bíblia. Se você não gosta da Bíblia, irmão, e discorda da Bíblia, aí o problema é seu. Eu creio na Bíblia. Não está dizendo que nós tivemos que ir ao céu para ter essa vida. É aqui que está a chave que revela tudo, ó. Eu vim. Deus inverteu a ordem.
o religioso quer ir para morar numa mansão celestial. Engraçado isso, né? Se você mora numa mansão celestial na terra, está ostentando, aí as coisas não é desse mundo, minhas coisas é lá no céu. Mas lá no céu pode ter rua de ouro, que não é ostentação. Lá no céu pode morar em mansão celestial, que não é ostentação. Por que não na terra? Se ele disse, eu vim. Eu não estou esperando você ir. Você vai aplaudir ou vai ficar de boca fechada? É isso aqui que é esse com raiva de mim. Só porque eu li e entendi o que está escrito. Há uma intenção nesse texto. Então, primeira coisa, para você conviver bem com as pessoas, qualquer ser humano, principalmente casamento, julga igual. Pastor, o que é o julgo igual? Posso falar? Fica com raiva de mim não? Tem certeza? Posso falar? Não vai virar a carinha embora do culto com uma... Pastor, não volta aqui mais não. Eu vou falar. O que é julgo igual? Não é idêntico. Igual. Mesma cultura. Mesmo nível de educação. Mesmo nível financeiro. Mesmo nível físico. Tudo que fugir do igual é desigual. E se é desigual, alguém sofre. Ficou claro? Posso dar mais exemplo? Vocês não ficam ofendidos, não? Se pegar um cara ou uma moça extremamente atlética, malhada, bem cuidada, porte físico, autoestima, elegante, bonita, e botar do lado, vou falar assim, de um gordão da gordona, vai pesar para algum lado, vai ou não vai? Então é melhor dois magrinhos juntos e dois gordinhos juntos. Não, eu tô falando. Pastor, isso é preconceito, irmão. Caso do jeito que você quiser, a sua vida é sua. Quiser um gordão com a magrinha com o gordão, você faz do jeito que quiser. Eu acreditei no que está escrito e falei assim, eu quero alguém parecido comigo. Eu tô falando o que eu fiz na minha vida. Pastor, uma pessoa pode engordar, ou você engorda junto, para você acompanhar a pessoa. É uma opção. O amor é lindo. Ou você engorda junto, sim ou não? Ou você não deixa ela engordar. Ah, mas os dois gostam de ser gordo. Então ótimo. Tá tudo ótimo. Porque ninguém pode reclamar de ninguém. Porque um olha pro outro e fala, é isso aí mesmo. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Parece que é brincadeira, mas eu tô falando de coisa séria. Sabe por quê? Os pastores não querem falar isso porque agora politicamente correto para falar nada que é cancelado. Eu não tô nem aí se você mesmo cancelar. Eu já nasci cancelado, irmão. Eu fumava maconha, cheirava pó. Sou um pastor cheio de tatuagem, com a linguagem não muito coloquial. Você acha que eu estou preocupado com o seu cancelamento? Presta atenção. A gente está fazendo péssimas escolhas. Se é totalmente equilibrado, investe no seu mindset, medita, lê livro. Aí você pega uma pessoa que só gosta de ficar em boteco, barzinho, não gosta de ler, não vai no museu, não vai no teatro. Meu marido não me acompanha em nada. Oh, Clarice Lispector. Agora que você descobriu? Mas estava na cara, filha. Ele gosta de forró. Sempre gostou e sempre deixou claro. Mas o amor é lindo. O amor é lindo. Esse amor lúdico, infantil, de Disneylândia, que acredita que o sapo vai virar príncipe. É mais fácil o príncipe virar sapo. Eu te conheço de longe, Aninha.
A sua risada, ela é inconfundível. Um estudou muito, o outro não estudou nada. Ai, meu marido me irrita quando ele fala aquelas palavras erradas. Pedisse o currículo antes. Qual é a sua formação acadêmica? O amor tudo suporta. Por isso que o amor tudo, aí tem que ser amor. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Só o amor. Por isso que a base dos relacionamentos tem que ser o amor. Porque por mais igual que pareça, não tem como ser idêntico. Sim ou não? Então, apesar de eu estar brincando com coisa séria, para te falar de coisa séria brincando, ninguém é igual a ninguém. Em alguma área, você vai olhar e vai falar assim, faltou isso. Do mesmo jeito que ela vai olhar para você, às vezes não vai nunca te falar, porque te ama e te respeita. E é irrelevante, não muda a relação. Aí... mas é só na alma. Tem gente que sabe guardar isso pro resto da vida e nunca vai te falar. Sabedoria. Tem gente que não, que infelizmente quer forçar o outro a mudar, quer impor sobre o outro a mudança. Então talvez essa mensagem sirva muito mais pro solteiro do que pro casado. Porque você que já casou, meu filho, eu julgo que você tem isso aí pro resto da vida. Que alguém pensou assim, Claudinha, por que eu não ouvi isso antes de casar? Eu te entendo. Mas crê se quiser. Quando eu casei com aquela, eu já era crente. E eu tive um pai e uma mãe que me deu muitos exemplos bons, maravilhosos, sim ou não? Mas eu vi muita coisa no meu pai e na minha mãe que eu não queria. Eu falei, eu não vou repetir isso. Vou repetir as coisas boas que eles vivem. O que tinha de errado na minha mãe como esposa e que tinha errado no meu pai como marido, eu me propus com 21 anos fazer diferente. Porque eu já conhecia a palavra, eu estudei a Bíblia. E eu já entendia poderosamente o princípio do jugo desigual. E aí serve para suas amizades também. Serve para um sócio que você vai fechar um contrato. Cuidado com essa palavrinha. Eu estou falando de forma irônica, debochada, porque esses exemplos que eu dou são radicais, são extremos, mas você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece. Mas o Judá já começou tudo errado. Aí agora, para piorar, ele escolhe quem ia ser a mulher do filho. Para de escolher para o outro com quem ele tem que se relacionar. A gente tem uma mania de querer controlar a relação do outro. A nossa função como amigo, pai, mãe, pastor, é orientar. Como eu te falei, eu te dei um tanto de exemplo, eu não dei. Mas deixei claro, você faz o que você quiser, a vida é sua. A vida é de quem? Fala assim, minha. Então não transfere para mim, eu estou te ajudando. Mas a decisão final é sua. Para de querer escolher para o outro quem é um amigo dele, quem é a mulher dele, quem é a filha. Para dessa! Você não tem controle sobre isso. Sabe o que vai acontecer amanhã? Vai transferir culpa para você. Se der certo, não vai te elogiar. Vai falar que o mérito é dela. Se der certo, a honra é dela. Foi ela que escolheu, foi ela que fez tudo certo, porque é ela que estava lá. Se der tudo errado, porque fulano forçou também, porque minha mãe também, porque meu pai também, que você foi me apresentar. Quem não lembra de Adão? Eu estou falando de Adão, rapaz. Olha o que esse Adão arrumou, Diogo. A mulher comeu o fruto. Eu ia falar maçã, mas... Aí os teologicamente corretos, quem te disse que foi maçã? Nós inventamos que é maçã, meu filho. Ninguém disse que é maçã, não. Tinha que ter uma fruta, a gente botou que é maçã, pronto. Aí a Eva deu pro marido, foi ou não foi? Foi ou não foi, crente?
Aí Deus veio cobrar a fita. Adão, não estou te entendendo não, irmão. O que você arrumou, velho? Você atrapalhou o plano todo, irmão. Você vai arrumar um problema para minha cabeça nessa igreja, Adão. O que você fez? Ó, Adão, é a mulher que você me arrumou, ué? Ó, leva embora esse trem aí, ué. Sabe o que Adão estava dizendo para Deus? Você escolheu a mulher errada para mim. Fala assim, e aí? Eu tenho para mim que pastor nenhum tem que falar para você quem é o seu marido, quem é a sua esposa. Profeta nenhum tem que falar. Igreja nenhuma. Então para com esse negócio. Pastor, ele é de Deus? Eu não sei. Eu custei achar a minha. Se Adão teve capacidade de colocar a culpa em Deus, você imagina no pastor Pedro. Foi o profeta. Tem gente casando por causa de um profeta. E eu estou falando sério. Traz a foto. Aí o profeta Aí fala tudo que você quer ouvir. Para de caçar em profeta quem é sua esposa, quem é seu marido, rapaz. Vai ajoelhar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai entender de princípio, vai entender de hierarquia, vai entender de comunhão, de relacionamento, vai entender da vida, para você parar de depender de opinião de terceiro, que muitas vezes não tem nada de Deus, é coisa da cabeça do cara, coração dele. Aí você fica fechado no mundo. Não, porque lá na igreja me falaram. Que igreja? Se foi aqui eu te falei, pronto. Está desfalado. Se eu sou pastor, para de ficar preso em relações por causa de religiosidade que a gente nem sabe se foi Deus que falou. Quem está pegando?